Fala galera, tá começando mais um episódio do Pod Ingeb. E hoje a conversa é daquelas que inspiram. A gente vai falar sobre ciência, tecnologia, inovação e, é claro, sobre o futuro das profissões. Não poderia ser melhor com a companhia dos nossos convidados. É o professor Dr. Inaim, organizador da FREICIPRO, Feira de Ciências e Profissões da UENG Passos. Pode começar apresentando? Claro. Bom, então, obrigado pelo convite. Eu sou um dos organizadores, né? Mas esse projeto, esse programa agora, ele é feito por várias mãos. Então, tem muita gente que participa e ajuda a construir. Aqui temos dois colaboradores aqui do projeto, João, Deus, e aí, se puderem falar um oi aí pra galera. Oi, gente, obrigado pelo convite. Meu nome é João Caires e eu sou servidor da universidade. Então, sou jornalista e trabalho na parte da FREICIPRO, mais na parte interna e mais algumas coisas. Também entrevistas no geral, quando precisam ser entrevistados. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Deus, novo bolsista da FREICIPRO. Como é um programa global. E estou aqui para ajudar no que for necessário. Sejam muito bem-vindos, professor e os meninos. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Vou começar com as perguntas. Senhor. Isso. Sem o senhor e os meninos. Senhor e os meninos. Gostei, Gabi. As crianças. Eu tirei minha barba, senão aí senhor, eu vou ficar mais senhor ainda. Professor, para começar, como surgiu a ideia da FREICIPRO e qual é o grande propósito da feira? Ô, Davi, né? Davi, a FREICIPRO surgiu com uma ideia de construir ou potencializar a cultura científica na cidade de Passos, entre os jovens de Passos. Então, surgiu lá em 2007, quando eu estava na especialização, com a ideia de trabalhar com método científico. E aí, assim que eu entrei, então, até 2020, e assim que eu entrei na UENG como professor, né, eu sou professor de educação física, aí eu pensei em fazer um projeto de pesquisa, um projeto de extensão com educação científica na escola. Naquela situação que surgiu um financiamento do CNPq para a Feira de Ciências. E aí convidei alguns colegas do curso de Educação Física, o professor Antônio, a professora Rebeca. E aqui, tá aqui, o Antônio, a professora Rebeca. Então convidei os colegas de curso para ver quem topava entrar nessa jornada aí. E aí nós três começamos a sistematizar um projeto que fosse uma feira de ciências, mas que também estimulassem os alunos da educação básica a fazer pesquisa dentro da escola. E aí foi crescendo, uma feira de ciências virou uma feira de ciências com feira de profissões, com amostra científica, e aí um evento já virou 2 anos de programa, e aí foi só evoluindo, e a cada ano a gente soma uma coisinha a mais de diferente na FREICIPRO. A edição de 2025 acontece no dia 4 de outubro. O que os visitantes podem esperar de diferente e inovador este ano? Para essa pergunta eu vou até passar para o João. O João falar um pouquinho que ele está responsável em algumas dessas ações. Eu acho que para esse ano, além do que a gente já costuma fazer, né? Porque acho que todo ano a gente vai melhorando um pouquinho, né? Então todo ano tem uma melhoria aí, de certa forma. Mas como diferenciar uma coisa que a gente acabou decidindo fazer é segmentar os andares por áreas, né? Então, por exemplo, você quer ver a área da biologia. O que você quer fazer quando você crescer? Eu quero ser professora. Professor, então, tem a área da pedagogia, que é a área de letras, pedagogia, mas essa área assim mais de educação, né? Então vai ter um andar específico para cursos do mesmo segmento. Então você vai conseguir no mesmo andar ter tudo que envolve pedagogia, letras, licenciaturas, coisas para ser professora. Então é uma... Inclusive vai ter um museu do professor esse ano lá, então
Para quem estiver interessado, vai ter uma área dedicada ao professor lá. Né? Vai ter um professor dinossauro lá também, assim, pra expor. Inclusive, a gente vai colocar o Guilherme lá. Opa! Pra ficar Eu já parado. aí mesmo. Pra ficar parado. Tô acostumado assim, né? Então, e aí vai ter essa divisão aí. E já mais uma novidade aqui envolvendo a Rádio Jovem, a gente vai tentar fazer uma parceria, né? Vai conseguir fazer uma parceria com os cursos, um pouco do curso de jornalismo e da redação de escola, no qual eu trabalho da UENG, né? De juntar um pouco do estudante de jornalismo com a Rádio Jovem no dia do evento. Para ter uma interação um pouco maior sobre isso, para ajudar nas entrevistas, ajudando muito lá. São duas coisas diferentes aí em relação aos outros anos. E vai ser um negócio assim, né, João? A gente nem conversou ainda, mas A gente quer um negócio pra ontem, gravou, postou, Isso. a gente quer visualizações, curtida. Vai ter que ser um negócio bem assim, que a gente tentou 2 anos atrás, colocar internet, mas lá bloqueio de firewall lá. Isso é um problema que a gente tem lá, né? De repente a gente pode tentar solucionar eu acho que isso pontualmente, assim. Internet celular, né? Dá um jeito lá. Acho que dá sim. Se a gente planejar, dá certo. Sim. E até um outro ponto de inovação é que todo ano trabalhos apresentados, eles mudam e assim, a gente tem a impressão, o professor Antônio está fazendo uma pesquisa sobre isso propriamente, só que a gente tem a impressão que a cada ano os grupos, os alunos, as escolas se preparam cada vez mais, então os trabalhos têm ficado cada vez melhores, né? Essa é uma impressão por enquanto, mas em breve nós saberemos se de fato isso se concretiza. Mas todo ano tem a novidade dos novos trabalhos que são dados, trabalhos com maior preparação e tudo mais. Então, para quem foi no ano passado, pode ir nesse ano que vai encontrar um monte de coisas diferentes. Os próprios cursos se reestruturam para apresentar coisas diferentes, estão se aperfeiçoando, então tem muita novidade. É a mesma feira, mas nunca é a mesma feira, né? Sim. A gente também, quando tá lá, por mais que a gente tava fazendo a organização, quando chega lá, é totalmente diferente. Os problemas são diferentes, as coisas boas são diferentes, tá tudo diferente, e a gente vai se adaptando no decorrer do evento também. Qual que é o impacto da FacePol para os estudantes do ensino médio e universitários que participam com seus projetos? Então, eu vou até deixar o Matheus falar um pouquinho sobre o impacto nos universitários, assim, no envolvimento dos universitários, aí depois eu faço um panorama geral dos impactos. E aí, Matheus? Qual que é o impacto para os universitários? Bom, eu acho que é a conexão da universidade, dos universitários com a comunidade como um todo. E quando está acontecendo o evento, a gente tem acesso com todos os públicos. E aí a gente tem, aliás, como vai ter todos os sectores de cada profissão, de cada área, então tem como fomentar o desejo ou aumentar o desejo das pessoas escolherem os cursos que querem. Por exemplo, teve na última reunião, foi falado que tinha pessoas que passaram na engenharia e aí viram lá os stands e hoje estão estudando lá com a gente. Então essa conexão da universidade com a sociedade, esse que é o... E assim, em termos de alunos e professores da UENG que participam, são por volta de 250 alunos e professores que participam dos estandes, então é uma mobilização muito grande dentro da própria universidade. Também tem um impacto, saindo da UENG, né, um impacto para os universitários, tem um impacto muito grande para a comunidade escolar, né, os jovens de Passos. Essa escola aqui mesmo, Neca Quirino, desde o primeiro evento, né, desde a primeira FacePol, tem um envolvimento perene, assim, um envolvimento muito grande, tanto é que a própria Rádio Jovem, talvez vocês nem saibam, porque vocês eram menorzinhos assim, mas no primeiro ano da FacePro, a Rádio Jovem levou um trabalho lá, então apresentou um trabalho, e a partir do segundo ano, a Rádio Jovem deixou de ser um grupo da escola Neca Quirino apresentando um trabalho e passou a ser um parceiro. Então, nem como se tivesse saído da feira de profissões e passou a incorporar a FacePro como um todo. Então, desde o
segundo ano da FacePro, a Rádio Jovem tem lá o stand da Rádio Jovem, onde faz entrevista com pessoas. A Rádio Jovem é importante para a parte que utiliza do som para as pessoas, inclusive. É muito... Então, assim, só sintetizando a parte do impacto, né, na comunidade escolar, o impacto é muito grande, tanto pelo envolvimento dos alunos, tem os alunos que participaram da FacePro e hoje são alunos da própria universidade, o que é bacana. Tem o impacto nas escolas, então quando chega no começo do ano, as escolas já começam a se mobilizar, nem saiu o regulamento da FacePro do ano, as escolas já estão se mobilizando para desenvolver os seus trabalhos, os diretores das escolas já estão procurando a gente para saber quando que vai ser a data, porque eles querem fazer um evento antes dentro da escola. Então, assim, existem algumas métricas que a gente entende que a FacePro está atingindo o objetivo de fomentar a cultura científica no município. Fala bem ele, né? Se deixar. Semana passada, o curso de biologia tá tendo aula aqui, né? O bloco 1 tá em reforma. E aí a professora Mari Pagotti me chamou ela tá dando uma disciplina lá de projetos de extensão na área da saúde, ela me chamou para falar sobre a FacePro lá. Eu passei 2 horas contando história e causos sobre a FacePro. É só contar história e causos aqui. Mas, Inaya, os meninos às vezes não têm essa noção, mas assim, a Rádio Jovem que virou Rádio Jovem, você pode ter certeza que o cara fez FacePro. Se não tivesse ido lá, não sei, de repente seria um projeto menor, de repente o interesse teria acabado. Não sei te dizer. Mas eu acho que lá tudo. O próprio projeto Takai, a gente estava no passado lá no FacePro. O projeto tá firme aí até hoje. Justamente que a gente participou lá. A gente não ganhou, mas nem por isso o projeto deixou de existir, né? O processo vale muito. Sim. A construção do ano do projeto já fideliza ele ali, né? Sim. É só um prestigiar os estudantes. Sim. Né? E sempre quando eu vou lá, assim, eu prestigio, eu dou parabéns, principalmente os alunos do ensino médio, tudo. Acho que precisa desse incentivo. Eu acho sensacional isso. Pena que eu não tive isso na minha infância. No meu ensino médio eu não tive essa oportunidade. Pouquíssimo. E aí, só conectando esses dois públicos, João tem até uma história, botando o pessoal na fogueira. Que história! E não tinha um aluno daqui... O Kaique, né? Kaique, ele apresentou o projeto, né, no primeiro ano. Foi, no primeiro ano. Eu lembro que ele me entrevistou lá. Foi um negócio bem improvisado. Mas foi! A Rádio Jovem foi lá apresentar, ele me entrevistou lá como organizador no dia do evento. Depois encontrei ele, entrevistei ele quando ele estava no vestibular na UENG. Encontrei ele na porta, esperando para entrar para a prova. Depois eu encontrei ele na recepção dos calouros, quando ele passou em jornalismo para estudar aqui na UENG. Então eu encontrei ele em 3 momentos da vida. A Rádio Jovem, né, o projeto tem um aspecto jornalístico, médio, depois no vestibular, depois já na universidade. É legal, assim. Projeto que conecta vários atores em vários níveis. Sim. A feira também é um espaço de orientação profissional. Como que ela pode ajudar os jovens que ainda têm dúvidas sobre qual carreira seguir? Então, bom, na verdade, assim, como você já falou que você queria seguir, pretende ser quando você crescer, né? E Davi, você já sabe que curso você quer seguir? Direito. Tá. Você sabe quais são as etapas do curso? O que você vai ter que fazer ao longo do curso para chegar até o juiz? Mas, se você for na FacePro, segundo andar da FacePro, terceiro andar da FacePro e entrar na sala do direito... Você ia falar o número da sala também. Não, aí não. Aí nem tanto. Certamente vai ter alguém lá que vai conseguir te explicar assim, olha, Davi, curso de direito você vai ter que ler bastante, porque aqui a gente precisa ler um monte de leis, interpretar, a gente precisa ter conhecimentos de outras leis aplicadas em outros contextos, a gente precisa
saber sobre causa e efeito das ações, e isso, aquilo. E aí sim você vai... espera aí, eu acho que eu gosto muito mais de matemática do que desse tanto de coisa que eu preciso fazer. E aí, sabe qual que é a magia, Davi? Você vai poder descer um andar e ir lá no stand dos cursos das exatas. E aí você chega lá e fala assim, o que esse povo faz nesse curso aqui de matemática e física? E aí vai ter alguém lá, eu sou da educação física, então eu também não sei nem te responder, viu, Davi? Mas vai ter alguém lá que vai poder te indicar, falar assim, olha, esse curso aqui, ele faz isso. As áreas de pesquisa são essas. A área de trabalho, você pode, como físico, você pode trabalhar no contexto da escola, se você fizer licenciatura, você pode trabalhar na área de física aplicada, numa indústria, ou numa... E aí eu também nem sei muito os campos. Então essa é a grande magia, assim, esse é o grande ponto positivo para aqueles que, às vezes, vocês estão no sétimo ano. Às vezes vocês nem precisam pensar no que vocês querem fazer agora. Vocês podem, inclusive, ir lá, passar por todos os estandes para conhecer. Opa, parece que eu gostei disso aqui. Parece que eu gostei do curso de educação física. Parece que eu gostei do curso de jornalismo. Pode ser, vocês estão aí já ou educação física, que é mais legal. Tô brincando, não existe esse tipo de situação lá na feira. Mas essa é talvez a maior contribuição assim, que a feira de profissões dentro da FacePro poderia dar para quem visitar o evento. A magia, né? É ser. Você vai lá, não quero ser isso mais não. Sabe que ele vai lá e o negócio dele abre a mente, não quero ser isso daqui. Sabe o que eu queria, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio? Sabe o que eu queria fazer? Eu tenho cara que faz que faria o quê? Advogado? Quando eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular para educação física, geografia e saneamento ambiental. Naquele momento da minha vida, pareciam coisas que nem eram conectadas, nem eram coisas muito distintas. Só que hoje, aí eu escolhi fazer educação física, fiz educação física, aí depois fiz pós-graduação, e hoje eu trabalho, ou eu pesquiso numa área que é metade geografia, metade engenharia, metade educação física. E aí, juntando essas metades, dá 1,5. Então nem é metade, é 0,33 Só consegui pensar nisso quando você falava. 0,33 de uma coisa, 0,33 de outra. Por quê? Porque eu gostava de geografia. E aí, hoje, eu trabalho com planejamento urbano e atividade física. Então, se eu tivesse tido, por exemplo, a oportunidade de vivenciar todos os cursos, talvez eu teria feito outra coisa. Jornalismo, por que não? Já que eu falo bem, né? Você falou que eu falo bem, gosto de comunicar. Poderia ser o Silvio Santos dos millennials. Então, é isso, assim. Eu nem... Bom, acho que eu fugi bastante. Nem lembro mais a pergunta. Quais áreas de documentos estão em destaque nessa edição? Humanas e artes. Acho que uma coisa boa da UENG Pause é que tem todas as áreas, tem muito curso, então tipo assim, acho que todas as áreas vão estar supridas aí nesse quesito. Então, humanas, exatas, biológicas, saúde, engenharias, tudo, todos vão ter lá, de algum jeito. A gente até tem dificuldade, porque tem pouco andar para tanta área, né? Então a gente vai tentar ao máximo juntar essas áreas mais semelhantes nos andares para separar bonitinho. Mas assim, uma coisa que eu amo na UENG Paz é que tem todos os cursos, praticamente todas as áreas, então tem muita opção, muita área diferente se dividindo, uma do lado da outra para mostrar essas diferenças mesmo, para uma contribuindo com a outra muitas vezes, projetos muito semelhantes com olhares diferentes. Então, esse UENG Passos, eu acho que as áreas vão estar bem representadas na pergunta. Psicologia vai ter lá ou por enquanto não? Só depois que abriu. Só no ano que vem que a gente vai ver.
Psicologia ainda não tem, Não tem vai ainda, né? começar, né? Então não tem, mas assim, já tá fazendo. Não, existe uma professora responsável, mas ela também, o NAI, que é o núcleo de apoio aos estudantes, né? Então vai ter um stand do NAI lá, que não necessariamente é o curso de psicologia, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre eu quero saber como que vai ser psicologia e não ter o stand, pode ir lá no NAI que certamente eles vão poder não falar basicamente sobre, mas de repente. E foi por pouco, né? Porque eu acho que no ano passado a arquitetura estava um pouquinho mais já firmada, né? Então teve um stand para apresentar a primeira turma que ia entrar. Hoje realmente a gente deu uma atrasadinha e não deu para preparar uma específica. O Zonai vai representar bem. E no vestibular vai ter o vestibular para psicologia. Então aqueles que No ano que vem vai ter lá um no ano que vem vai ter. Então para aqueles que estão interessados em fazer o curso de psicologia, já vão lá na FacePro desse ano para ver onde vocês vão montar o stand, que vocês vão ter o stand no ano que vem. Vão montar lá. A UENG Passo sempre se envolve com a comunidade. Como a FacePro fortalece essa relação entre universidades, escolas e sociedade? Botar aí na fogueira como, Matheus? Não, acho que você pode responder. Bom, por se tratar, inclusive, de um programa multifacetado, né? A organização do evento se envolve com diferentes atores no município para fazer tudo isso acontecer. Então, por exemplo, a Superintendência Regional de Ensino, que é uma parceira desde as primeiras ações que a gente desenvolveu, eles contribuem, inclusive, destinando o sábado letivo do segundo semestre à FacePro. Eles contribuem fazendo a ponte entre o programa e as escolas e os professores, incentivando professores, escolas e alunos a se engajarem. Então esse é um grande ator. Inclusive eles são parceiros até para a gente conseguir os fomentos, as linhas de fomentos, a gente tem essa parceria. A Secretaria Municipal de Educação é outro ator importante, né? Então, além de também fazer essa ponte com as escolas municipais especificamente, eles nos ajudam e muito com o transporte dos alunos, né, das escolas até o evento, já que o município é o detentor ou responsável pelo escolar, tanto de escolas municipais quanto de escolas estaduais. A gente tem uma parceria com as escolas privadas, né, que são entidades parceiras. A gente promove parcerias, por exemplo, com o SAI, que colabora com a água lá no dia do evento. Tem dentro da própria universidade um monte de colaboradores, desde o setor de gestão de eventos, organização de eventos, até o setor de comunicação, o setor de patrimônio, os cursos. Então é um programa que envolve diferentes atores das várias faces. O Centro de Ciências, o CDC itinerante. Então os fomentadores de financiadores, então o CNPq, FAPEMIG, o ENG, então o ENG enquanto unidade, o ENG Coordenadoria de Pesquisa, de Extensão, a Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, assim, tem um monte de atores para fazer tudo isso acontecer. Isso é muito bom. Tem um monte de corresponsáveis aqui para tornar essa experiência possível para alunos e para a gente fomentar a cultura científica. Qual foi o projeto ou momento mais marcante que o senhor já vivenciou durante as edições da feira? Eu acho que a gente pode, cada um aqui pode dar uma ou várias. Não, me deixa por isso, senão eu fico aqui contando um monte de causas. O quê? Uma experiência. Vai parecer que eu tô sendo muito clubista aqui. Mas assim, como eu comentei, aquela experiência com o Kaique, de se entrevistar pela Rádio Jovem,
por ser da minha área de formação, né, comunicação, jornalismo, eu tenho um apreço muito forte à Rádio Jovem. O meu grande plano é estreitar ao máximo a relação entre a Rádio Jovem e a universidade. Difícil um pouco, às vezes as limitações de tempo, as limitações de projetos, mas eu acho que, para mim, principalmente, tanto que é um projeto que deve ser participante, colaborador, um desses colaboradores que eu recebi. Rádio Jovem. Então, para mim, assim, Rádio Jovem. Acho que eu posso falar da minha experiência de conhecer a FacePro no ano passado. Ver o evento, não participei como organizador, nem como nada do tipo, mas visualizei, vi o projeto. Depois participei do TCC do Guilherme, fui lá, ele contando como foi, meu bolsista, explicando a FacePro, e isso me instigou a querer ser o bolsista da FacePro, que é experiência assim. E agora eu tenho alguns, eu posso falar uns 4? Rapidinho, assim? Então, rapidinho. Eu tenho uma reunião há 4 minutos atrás, não tá tudo certo. Nossa, não brinca. Então, assim, eu tenho algumas experiências. Então, na primeira FacePro, a Câmara de Vereadores foi um dos colaboradores, assim, que nos ajudou principalmente com a ponte com a Secretaria de Educação, para a gente viabilizar o transporte dos alunos. Porque como era o primeiro ano, ninguém sabia o que ia acontecer direito, o que era o evento direito, então era tudo difícil. E aí, a Câmara, a gente foi lá na Câmara dos Vereadores para falar, para pedir ajuda, assim, assim. Naquela ocasião, aí viabilizamos isso. Aí começou a FacePro. Primeiro dia do evento tinha um grupo que estava apresentando, um grupo do Nasli Jabor, da escola Nasli Jabor, que eles tinham uma pesquisa que eles mapearam os espaços de lazer ali do bairro. Então foram lá, mapearam os espaços de lazer, onde que tinha para fazer o quê, e fizeram o trabalho, era basicamente esse. E aí eles fizeram a análise da qualidade desses espaços, então tinha espaço lá, mas era precário, assim, assado. Quando começou a feira, o chefe ou o líder do governo, do executivo na Câmara, foi lá prestigiar o evento. E aí eu já tinha passado nesse grupo lá para dar uma olhada, e aí eu peguei na mão dele e falei assim, vem cá que você precisa ver um trabalho aqui que vai ser importante para vocês, vereadores. E aí botei ele lá para ele assistir, e aí ele assistiu. Não dá para falar que foi por conta disso, ou que foi ele que mobilizou, mas no ano seguinte, as áreas de lazer do bairro onde fica a escola Nasli Jabor tinham sido revitalizadas. Não dá para falar que foi por conta disso, mas na minha cabeça ficou marcado que sim. Foi. Foi isso que aconteceu. Com certeza. Um outro ponto marcante, assim, que para mim é muito marcante. No primeiro ano, a gente praticamente foi em todos os módulos. Módulo é quando os professores se juntam para falar. As reuniões, nossa. As reuniões, e aí eles falam, toda semana vem, aí fala, ô Davi, fica lá conversando. Não, tô brincando. Mas os professores se juntam toda semana para tratar um monte de assuntos. E aí a gente ia em todas essas reuniões, para explicar sobre a FacePro. A gente está fazendo um projeto assim assado, e busca desenvolver ao longo do ano um projeto de pesquisa, e aí apresenta. Então a gente meio que tinha que insistir para os professores se engajarem nas atividades. Passou o primeiro ano, já no segundo ano, meio que as coisas foram meio que mudando, assim. Então, os diretores das escolas já perguntavam, quando que vai ser a FacePro, que eu quero ajustar aqui os grupos já. Então, esse para mim é um ponto muito marcante de consolidação do programa da FacePro. Então, não que a gente ainda não vá nas escolas, a gente vai nas escolas, inclusive tem um centro de ciências itinerante que vai até nas escolas para levar os experimentos, falar sobre experimentos e também sobre a FacePro. Mas esse foi um dos pontos de virada. Assim. Outra coisa, o primeiro ano, acho que não lembro, o Caetano ligou pra gente. Os 3 escolas que ligou pra gente perguntando como que era a FacePro. Do primeiro pro segundo ano. E já no terceiro ano já ninguém mais perguntou. E esse ano também ninguém perguntou. Ou seja,
O engajamento, como a gente estava lá, foi hoje. Esse pro anda sozinho. A própria Superintendência Regional de Ensino, né? Então agora está tendo um esforço muito grande para os CISAD. É uma avaliação anual aí, e aí tem sido feita uma força-tarefa nas escolas para algumas disciplinas que são avaliadas nessa avaliação. E aí ver a Superintendência Regional de Ensino dizer, para isso, para aquilo, mas não para a FacePro não. FacePro, as escolas podem continuar se programando para a FacePro, que é importante. Então esse para mim é um marco muito grande nesse processo. Fora algumas outras situações, por exemplo, teve um ano que, e aí os premiados da FacePro fazem um curso, uma formação no ano seguinte. E aí durante essa formação tinha uma aluna do segundo ano do ensino médio que prestou vestibular para medicina, passou numa faculdade de medicina. E aí a gente teve que fazer, ela pediu que a gente fizesse meio que uma carta de recomendação para ela, para que ela pudesse assumir ou ingressar no curso de medicina, mesmo estando no segundo ano do ensino médio. Então, alguns pontos, assim, eu poderia passar aqui mais 1h30 falando, assim, de um monte de... Mas esses foram os mais marcantes, assim, né? FacePro, então, em dia de hoje, já tem uma grande extensão. Sim, projeto. É um programa assim relativamente consolidado. E dá para ver quanta pessoa aí na entrada. Então a cada ano a gente tem um público visitante maior. A gente tem também, a gente recebe, eu acho que isso é um marco importante. A gente recebe tanto da superintendência quanto da Secretaria Municipal de Educação. Olha, quando vocês vão abrir para os anos iniciais do fundamental, que a gente queria envolver? Aí a gente falando assim, vocês podiam fazer mais de um dia, podiam ampliar. E aí, 2 prédios. Daqui a pouco. Então, tudo isso eu acho que são marcos. Eu acharia com os 2 dias seria viável. Pra pensar nos próximos aí, né? Antes a gente ficava preocupado de ninguém ir, agora a gente fica tentando acomodar todo mundo nesse caso. Nos primeiros anos, a gente, pelo financiamento que a gente tinha uma meta que a gente precisava cumprir, precisava de pelo menos 30 trabalhos inscritos. Hoje em dia, a gente precisa já pensar assim, no plano de emergência, se tiver muito mais trabalhos e a gente precisa comportar, assim. Então esse ano a gente está com 49 trabalhos, é meio que um dos recordes, assim. E aí você multiplica 49 trabalhos vezes 6 alunos cada trabalho, então assim, só de alunos tem quase 300 alunos apresentando os seus trabalhos. Então é um negócio que cresceu bastante, é muito bom. As outras do ENG não entram em contato para levar pro lado deles, não? Os outros campos, né? Porque não tem mais só quem passa, não tem outras cidades. São 19 cidades e 21 unidades. Um projeto desse, eu acho que se eu tivesse algum outro wing, eu falei, ajuda eu aqui que eu quero montar um igualzinho que você fez aí. Vocês como eles fazem, né? Um curso online. A gente fez isso. Menino, eu tive que guardar café pra vocês. Imagina o curso online da FacePro. Mas assim, já houve o ano, acho que foi ano passado ou retrasado, que abriu um edital para Olimpíadas Universitárias que tinha que envolver mais municípios. A gente chegou a olhar, estudar, tentar ver, só que desde o primeiro ano a gente tem mantido uma consistência de progressão sustentável, assim. Então, a gente não... Vai ver franquia, né? Porque a gente quer que isso seja consolidado majoritariamente aqui. Mas pode ser que, daqui a um tempo, esse ano, as pró-reitorias de pesquisa e extensão estarão aqui com a gente. Pode ser que eles vendo a magnitude do evento, talvez a nível de reitoria, eles comprem essa ideia e queiram expandir.
sei se a gente tem fôlego, mas a gente tem uma expertise, um know-how ali, um conhecimento sobre que a gente pode evitar que sei lá, a UENG de Tuiutaba quer fazer uma Face Pro. Vocês apanharam no começo para eles não apanhar mais. Eu costumo até falar para meus alunos da graduação que a vida é muito curta para cometer todos os erros. Então a gente tem aqui alguns erros já cometidos. Alguns erros já cometidos e mais que isso, algumas soluções já aprendidas que evitaria. Então pode ser, quem sabe, que isso se expanda até aqui na região, primeiramente, inclusive, e aí depois a gente incrível, né? É muito bom ver que o projeto em si é para a sociedade, né? Então, assim, quanto mais festivais ou geral, melhor. Mas vai somar com a causa. Para fechar. Não, mas eu já avisei que eu ia chegar atrasado. Já tá acabando já, né? Tranquilo. Pode agora de ser. Para fechar, qual recado o senhor deixaria para os estudantes que vão participar ou visitar a feira no dia 4 de outubro? Ó, eu acho que a gente pode dar 3 recados, inclusive. O recado que eu daria é que vão até a Face Pro com a mente aberta e a curiosidade para questionar as coisas, para aprender, para o que é isso aqui? Ó, eu vou poder aprender. Tem lá uma estação meteorológica. Ano passado tinha uma estação meteorológica lá. O que é isso aqui? Para que serve? Aquela antena lá, é para quê? Para conectar o quê? Então, a minha recomendação para os jovens é que vão até a Face Pro, cheguem cedo para dar tempo de acompanhar tudo, porque tem um monte de coisa acontecendo. Então, começa às 8 horas da manhã, de 8 a meio-dia e meia. Então, chegue cedo para você poder conhecer um monte de coisas, ter um monte de experiências e façam perguntas, matem a curiosidade. E essa é a única recomendação que eu tenho para os jovens. E os meninos? Meninos. Eu acho que o meu recado é ocupe um espaço, vão usar a universidade. Os pilares da universidade pública é a extensão, né? O que é extensão? A gente pegar o que tem dentro da universidade e levar para quem está lá fora, trazer para a escola, trazer para as ruas, levar para as pessoas que estão fora da universidade. E vice-versa, levar as pessoas de fora para dentro da universidade. Vamos para esse muro e, o que tem na UENG? Eu não sei na UENG. Não sei. Pois é, esse é o ponto. Tipo assim, quem paga as coisas da UENG? Sei também. Sua mãe, seu pai, todo mundo. A cidade inteira está pagando, está com impostos, está pagando para ter uma universidade, para ter gente estudando lá, para ter gente se formando lá, para ter gente fazendo pesquisa. Isso vem do bolso de quem está lá fora. Então por que a gente não pode levar essas pessoas lá para dentro? Mostrar o que está acontecendo. Ou levar as coisas que estão acontecendo lá para fora, para mostrar para todo mundo. E se a gente não consegue fazer essa transição, assim, essa implementação do conhecimento, da ciência, né? A gente está fazendo alguma coisa errada, né? Então, acho que o pilar da Face Pro é essa, é a extensão, né? É mostrar, esse diálogo e usem o espaço, vão lá, peguem as coisas, usem as coisas. E não só da Face Pro. Marquem visitas, tem um centro de ciências, tem um monte de projetos de extensão voltado para isso. Então, tá com dúvida? Ocupe o espaço, vai para a faculdade. Acho que agora, né, eu vou concordar com eles. Bom, reconhecer a faculdade, a universidade como um espaço público, que deve ser ocupado por todos. Acho que tem muito essa dificuldade mesmo da sociedade de Passos ocupar a UENG, né, ocupar espaços públicos. Então, para nós, a gente está pagando. Tem que ser utilizado mesmo e vão com o intuito mesmo de aproveitar cada momento, cada instante, ver o que a educação física faz, uma área muito legal, o que as engenharias faz, aproveitar, ver as atléticas, que é uma coisa... E assim a gente encerra mais um episódio do Pod Jovem, com uma conversa que mostrou o quanto a ciência, a educação e a criatividade têm poder de transformar realidades.
Professor Dr. Inan e os meninos, muito obrigado pela presença e por compartilhar com a gente a importância da FacePro. Já estamos ansiosos para ver o dia 4 de outubro na União de Paz. Para você que nos acompanha, fica o convite, participe, descubra novos caminhos e aproveite essa oportunidade incrível de conhecer projetos, profissões e ideias que podem mudar o seu futuro. Até o próximo episódio, pessoal. E lembre-se, o conhecimento abre portas que a gente nem imagina. Aí, ó. Tá aí, ó. Não o cartão. Isso. Tá na tela. 4 de outubro. É. Obrigado, gente. Valeu, Nain. Obrigado.